Fala pessoal, vamos lá para os comentários da nossa prova do PGE. Nós tivemos aí uma parte de direito financeiro bem pesada em todos os cargos, direito financeiro. Eu achei uma prova, o próprio edital, no pós-edital ali, trouxe muitos detalhes da nossa matéria do direito financeiro. O direito financeiro ele foi bem além, eu falei isso aí em sala de aula, apareceram vários tópicos ali de direito tributário e alguns cargos. Não foi diferente na hora da prova. A banca foi lá e detalhou nesse nível. Essa primeira questão aqui, vamos falar agora do administrador, começando com a questão 41. Então já começa trazendo um tópico aqui extremamente aprofundado, que geralmente você pega em um livro de um manual de direito financeiro para concurso público, ou até mesmo manual de direito financeiro, você não encontra esse nível de detalhamento sobre fundos previstos na Constituição Federal. Mas estava lá, ó, coloquei aqui, está lá no edital, transferência de recursos e os fundos constitucionais. Pô, isso aqui dá margem para a banca cobrar qualquer fundo. E foi o que aconteceu aqui, em relação ao FIES, que é o Fundo de Financiamento do Estudante de Ensino Superior. Então, olha só, a questão fala o seguinte: determinada lei condicionou o resgate antecipado de títulos da dívida pública emitidos em favor de instituição de ensino à satisfação de suas obrigações previdenciárias. A lei em comento é o gabarito apresentado pela banca constitucional por obedecer ao princípio da prudência, evitando que devedores tenham acesso antecipado ao crédito público. Analisando a lei que trata do FIES, eu acredito que esse gabarito realmente esteja correto, é o gabarito preliminar. E aí, tá lá, ó, Lei 10.260. Pô, a gente, como professor, quando pega um edital desse, não tem como sair pegando cada lei de cada fundo e passar em sala de aula. É algo realmente de um grau de detalhamento muito forte, muito pesado, até mesmo para quem está estudando num pré-edital. Então, olha só, o que diz essa lei? Fica a União autorizada a emitir títulos da dívida pública em favor do FIES. O FIES ele vai financiar as instituições de ensino para o pessoal de baixa renda aí, que vai conseguir financiar seus estudos para pagamento depois com os juros lá embaixo. A instituição de ensino vai receber esse crédito e, logicamente, depois ela vai repassando esses valores que ela vai recebendo para o fundo. Então, lá no artigo 12, nós temos a seguinte informação: a Secretaria do Tesouro Nacional fica autorizada a resgatar antecipadamente, mediante solicitação formal do FIES e atestada pelo INSS, os certificados com data de emissão até 10 de novembro de 2000, em poder de instituições de ensino que, na data de solicitação do resgate, tenham satisfeito as obrigações previdenciárias. Então, a instituição de ensino está recebendo ali um crédito público e, logicamente, para receber isso, ela tem que comprovar que ela está cumprindo aí suas obrigações previdenciárias. E é exatamente o que fala ali a alternativa E. Ah, mas como é que eu sei se isso é constitucional ou não? Isso aí foi julgado pelo STF. Olha só, temos o julgamento aqui, lá em 2016. Ao analisar a alegação de inconstitucionalidade material da norma, desse dispositivo que eu acabei de ler, o tribunal reputou que a necessidade de satisfação das obrigações previdenciárias correntes para o resgate antecipado dos certificados da dívida pública em poder das instituições de ensino superior não interfere no exercício do direito constitucional. Então, tá aí, é constitucional esse dispositivo, obedece sim o princípio da prudência. O princípio da prudência vem da contabilidade, ele é o princípio do conservadorismo também. Então, você tem que sempre ser prudente. Antes de liberar o crédito aí, você verifica se a instituição de ensino ela está aí em dia com as suas obrigações previdenciárias. Então, você está atuando de forma conservadora, seguindo o princípio da prudência. Então, essa questão aí eu tive que pesquisar. Eu não lembrava dessa questão aí do FIES, fazia anos que eu não lia sobre o FIES. Uma questão extremamente difícil. Por isso que eu sempre alerto lá nas minhas aulas, principalmente no aulão de véspera, para você ter um cuidado aí com esse tipo de questão, quando você se depara com essa questão que você não tem nem ideia do que a banca está falando. E aí você não pode deixar se abater. A dificuldade aí nessa questão é para todo candidato que estava ali fazendo a prova, não somente para você. Espero que você não tenha se abalado com esse tipo de questão. Foi alerta que eu fiz no aulão. Isso poderia acontecer principalmente nesse concurso, com edital extremamente extenso na parte de direito financeiro, trazendo tópicos ali de direito tributário e tópicos amplos como esse aqui, transferência de recursos dos fundos constitucionais e os fundos constitucionais. Isso aqui pode cobrar qualquer coisa, fica aí um leque bem aberto aí de conteúdo programático. Seguindo, questão 42,
No processo de planejamento orçamentário, o ente deverá avaliar os passivos contingentes e outros eventos capazes de afetar as contas públicas. Deve estar descrito em documento próprio que identifica e estima as situações fiscais adversas. Questão tranquila, anexo à Lei de Diretrizes Orçamentárias, anexo de riscos fiscais. Isso aqui eu abordei em sala de aula, é um tema recorrente em diversas bancas, diversos concursos públicos. Está lá no nosso material. O anexo de riscos fiscais, onde serão avaliados passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando as providências a serem tomadas. Então, aí, nenhuma dificuldade nessa questão. Questão 43. Em determinado estado da federação foi concedido benefício fiscal concernente a créditos presumidos do ICMS. E a banca coloca uma situação e fala o seguinte: entretanto, não foi realizada a contabilização orçamentária da receita. E aí pergunta, a situação descrita pode ser caracterizada como? Então, nós vimos na nossa aula, quando você deixa de colocar uma receita ou uma despesa no seu orçamento, contabilizando orçamentariamente a receita e a despesa, você não está cumprindo o princípio da universalidade. O gabarito apresentado pela banca fala que isso é ilegal, já que não houve a contabilização orçamentária da receita correspondente ao benefício concedido. Até aí tudo bem. O problema é que o gabarito apresentado pela banca fala o seguinte: ferindo o princípio da transparência. Na verdade, você está ferindo aqui o princípio da universalidade. Então, gabarito preliminar, letra D, recurso pedindo anulação da questão por falta de gabarito. Vamos ver se a banca vai manter ou não esse gabarito. E aí eu explico toda essa situação. Então, está aqui, ó. Ausência da contabilização orçamentária. Fere o princípio da universalidade. O próprio Manual Técnico Orçamentário fala que, segundo o princípio da universalidade, a LUA de cada ente federado deverá conter todas as receitas e todas as despesas. Esse princípio é mencionado no caput do artigo 2º da Lei 4320, recepcionado e normatizado pelo parágrafo 5º do artigo 65 da Constituição Federal. A Lei 4320, por sua vez, fala que a lei do orçamento conterá a discriminação da receita e da despesa, seguindo o princípio da universalidade. Segue no artigo 3º falando o seguinte: a lei dos orçamentos compreenderá todas as receitas. Então, tem aí o dispositivo legal que diz respeito ao princípio da universalidade. No momento que você deixa de colocar uma receita para dentro do seu orçamento, você tem aí uma situação que você está ferindo a lei, é um procedimento legal, porque você contraria a Lei 4320, contraria o princípio da universalidade. E aí, em seguida, dando mais alguns detalhes aí, o recurso foi disponibilizado lá no momento oportuno na página do Rico Domingues. Questão 96. Considerando a seguinte situação hipotética, a lei orçamentária anual do município X estimou a receita e fixou a despesa em 3.650.000 para o exercício de 2021. Autorizando no mesmo texto legal o chefe do Poder Executivo a abrir créditos suplementares até o limite de 30% da despesa total fixada. Então tá aí. Nós abordamos em sala de aula que, por força do princípio da exclusividade, nós podemos ter autorizações na própria lei orçamentária anual para abertura de crédito suplementar. E lá na aula de créditos adicionais, nós falamos sobre o crédito suplementar também, sobre essa autorização legal prévia. No caso dos créditos suplementares, pode ser a própria lei orçamentária anual e outra específica. Então, geralmente, as leis orçamentárias anuais, elas têm apresentado sim esse dispositivo, foi que colocou aqui a banca nessa questão. E aí segue contando uma história. Entretanto, na data da solicitação, ao final do mês de novembro de 2021, houve demanda para alocação de mais recursos para atender despesas da Secretaria, já previstas, mas cujos recursos não foram suficientes. Recursos não suficientes, estamos falando do crédito suplementar. Entretanto, na data da solicitação, já haviam sido abertos créditos para reforço de gastos em diferentes dotações no valor de R$ 1.095.000. Então, perceba que você tem exatamente aqui o quê? 30% já foi aberto de crédito suplementar. No momento que você tinha uma autorização para crédito suplementar na LUA e já esgotou essa autorização, com essa alternativa, você só vai poder abrir esse crédito através de outra lei específica que autorize você a abrir esse crédito suplementar. E aí, o nosso gabarito, o crédito adicional suplementar só poderá ser aberto após a autorização legislativa, pois apesar da categoria de programação estar prevista na LOA, a suplementação está acima dos limites autorizados na própria lei. E aqui acontece isso. Quando você quer um crédito suplementar, que é aquele destinado a reforçar uma dotação orçamentária, você primeiro esgota aquele limite que você já tem autorizado na própria lei orçamentária anual. Após isso, você
vem com uma lei específica e pede nova suplementação. Alternativa tranquila aí, nós batemos bem aí em sala de aula essa questão dos créditos adicionais suplementares especiais e extraordinários, nossos créditos adicionais. Questão 97. Suprimento de fundos, ele está previsto na Lei 4.320, visando atender despesas que, por seu caráter anormal ou necessidade de satisfazer prontamente a uma demanda pública, não podem aguardar o período do ciclo normal de um dispêndio público, por meio de contratação direta ou de licitação. Em relação ao suprimento de fundos, analise as afirmativas a seguir. Então, nosso gabarito alternativo 1 e 4, corretas. Nós vimos em sala de aula detalhes básicos sobre suprimento de fundos. Alertei que a banca não tinha muitas questões sobre esse assunto, mas que é um assunto que poderia cair em prova, e coloquei as ideias básicas aí, que era interessante a gente estudar. Então está lá, o regime de adiantamento é aplicável aos casos de despesa expressamente definida em lei e consiste na entrega de numerário ao servidor, sempre precedida de empenho na dotação própria. É uma despesa orçamentária, sim, você irá realizar empenho, liquidação e pagamento. Só que é uma situação que você não pode subordinar ao processo normal. Como exemplo, eu sempre falo da viagem de veículos pelo interior do estado aí, fazendo uma correção. E aí você tem lá um incidente no veículo, acontece um acidente com o veículo, um pneu estoura ou algum problema na parte elétrica, o carro para de funcionar no meio do caminho, aí você precisa dessa manutenção. Você vai realizar uma despesa? Sim. Para você realizar a despesa, você tem que utilizar o crédito orçamentário, empenhar, liquidar e pagar. Só que lá você não vai conseguir fazer uma licitação naquele momento. Então, para isso, existem o suprimento de fundos. É uma despesa orçamentária, percorre os 3 estágios e as situações que sempre aparecem em prova. Quando que eu posso utilizar esse instrumento? Para atender despesas eventuais, inclusive em viagens e com serviços especiais que exigem um pronto pagamento, essa é a situação da viagem, caráter sigiloso e despesas de pequeno vulto. E aí, voltando lá para a nossa questão, nós temos suprimento de fundos, consiste no adiantamento de numerário ao servidor previamente designado, feito por meio de emissão da nota de empenho em nome do servidor, alternativa correta. O servidor que recebe suprimento de fundos deverá fazer uso do recurso para atendimento de necessidades particulares, das quais não precisará prestar contas. Nós vimos, sim, ele vai estar recebendo o recurso, ele recebe o recurso, vai estar recebendo, é punk, né? Ele recebe o recurso do suprimento de fundos, ele faz a viagem, nesse exemplo que eu acabei de citar. Caso ele utilize o recurso, ele vai lá, paga o serviço que foi prestado, pega a nota fiscal e no final ele presta contas desse recurso que foi utilizado. Então, precisará sim prestar contas. Pode ser considerado como modalidade de dispensa ou inexigibilidade de licitação? Não. Suprimento de fundos é um instrumento próprio para despesas que você não possa subordinar ao processo normal de licitações, de aplicação do recurso. Então, tá aí. Suprimento de fundos não se confunde com dispensa e inexigibilidade. Trata-se de uma sistemática mais ágil, simplificada para compras eventuais, que não exijam, a priori, passíveis de planejamento prévio, que não sejam, a priori, passíveis de planejamento prévio. É exatamente essa situação da viagem. Está aqui, ó. Vamos dar uma olhada ali de novo. Despesas eventuais, inclusive em viagens. Você não consegue planejar previamente um incidente que eventualmente vá acontecer com um veículo no meio da viagem. Então, para isso, existe o suprimento de fundos. Alternativa também correta. 1 e 4 corretas. Eu acho que esse gabarito preliminar está ok. Bem tranquila aí a questão. Questão 99. Receita corrente líquida. Essa é aquela que sempre cai e não pode errar. Falei em sala de aula, falamos no aulão sobre a receita corrente líquida. Tá aí. É o indicador financeiro sobre o qual são calculados pisos e limites para a União, Estados, municípios e Distrito Federal. A composição da receita corrente líquida está descrita na LRF. Em relação a ela, é correto afirmar que, para a apuração da receita corrente líquida dos estados, deverão ser deduzidos os valores entregues aos municípios, por determinação constitucional, do somatório das receitas correntes arrecadadas no mês de referência e nos 11 anteriores. Está aí. Alternativa correta, letra B, sem grandes mistérios. Nós vimos lá que a receita corrente líquida é a receita corrente, tributa com PAS, transferências correntes e outras, menos algumas deduções. Eu até esquematizo em sala de aula essas deduções para a gente não esquecer. Por quê? Porque é importante. E por que é importante? Porque cai na prova, como eu brinco em sala de aula. Então tá aí, ó. Nos estados, parcela entregues aos municípios. E ainda,
Como será calculada a receita corrente líquida? A receita corrente líquida será apurada somando-se as receitas arrecadadas no mês de referência e nos 11 anteriores. Tá aí, você lendo esses dispositivos aí bem tranquilos, você consegue acertar a questão. Essa aqui também, muito tranquila, falando do ciclo orçamentário, as fases e etapas que compõem o ciclo orçamentário. Na nossa aula de ciclo orçamentário, eu começo com essa imagem. Está aí, elaboração, aprovação, execução, controle e avaliação. Alternativa E, elaboração, aprovação, execução, controle e avaliação. Então, questão bem tranquila aí também no nosso material.